paz do Senhor, meus irmãos da Igreja Verdade Bíblica. Estamos aqui mais uma vez, à distância, iniciando o nosso culto ao nosso eterno Deus. Então, que Deus possa, nesse momento, te visitar de forma especial. Porque hoje, quando estiver expondo aqui a palavra, quero entrar num tema muito interessante. Mas que desde já você possa entrar nesse espírito real de culto a Deus. E assim faremos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada irmão que participa agora deste culto ao Senhor. Sabemos, Deus, que breve o Senhor vai nos permitir, pessoalmente e no aprisco do Senhor, todas as tuas ovelhas estar reunidas para esse culto ao Senhor. Mas que, como precisamos cumprir também a nossa obrigação cívica, fazemos desta forma, Pai. Mas o Senhor é muito mais do que um lugar. O Senhor é o Deus onipresente. Por isso, Deus, receba este culto, todos os atos dele, ainda que separadamente, mas, ó Deus, todos com o mesmo Espírito, com esse Espírito do Senhor, para podermos adorar o Senhor neste culto. Então, Pai, que a tua bênção se estenda a cada um que possa estar, ó Deus, vendo, ouvindo este culto, em nome de Jesus. Então, agora o nosso irmão Micael vai estar louvando o Senhor, lá da casa dele. E que você, então, fique nesse espírito de reverência ao culto ao nosso Deus. Irmão Micael, exalte o nome do Senhor.
Meus irmãos, depois então desse louvor abençoado, através do irmão Micael, em que nós também celebramos juntamente com as nossas vozes, que no mundo espiritual não há barreira. Então, como você está em sua casa e louvou a Deus, eu aqui na minha, o Micael na dele, nós fizemos este coro celestial para enaltecer o nome do nosso Deus. E hoje eu quero apresentar a vocês, de uma certa forma, até desconstruindo um aspecto que, de forma errônea, e não era bem o que Cristo queria falar, e esclarecer este ponto e também mostrar o lugar que nós podemos adorar a Deus, como isso é feito. Esse texto está em João, no capítulo 4. E eu vou ler este texto e depois esclarecer alguns pontos. Sei que hoje, para mim esclarecer todos estes pontos, não vai ser possível nesse tempo que eu tenho aqui. Mas, se não houver possibilidade, na semana que vem eu dou sequência nesse assunto, porque é muito importante, é de interesse da Igreja do Senhor Jesus. Então, aqui em João, capítulo 4, a partir do versículo 4. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele mesmo dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe a Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creia-me que a hora vem
em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu sou o que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ora, eu preciso aqui separar este texto em duas partes. O primeiro era que os samaritanos e os judeus, desde a divisão do Reino do Norte, 10 tribos de Jacó e 2 também ficaram no Reino do Sul. E o povo de Samaria, onde era vamos chamar assim, da capital do Reino do Norte, criou coisas semelhantes à que tinha em Judá. Em Jerusalém, onde realmente ali eles habitavam e foi feito o templo. Então eles lá em Samaria fizeram coisas parecidas, porque eles não se davam. Havia divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, os 2 filhos de Salomão, que dividiram o reino. Então, havia esta separação. Só que quando Jesus está falando com essa mulher samaritana a respeito do marido e dos 5, a interpretação, no primeiro momento, vendo apenas o texto aqui, como está, dá a entender que era marido aquele que ela tivesse coabitado, desposado deles. A questão é que Jesus falava da água H2O que ele precisava beber, porque a hora sexta era por volta das 6 horas, eles estavam em caminhada, indo para Jerusalém, então tinha que passar em Samaria. Ele ficou ali e os discípulos seguiram para comprar víveres, alimentos, para eles ali, no outro dia, seguir a jornada deles. Aquela mulher estava ali também para tirar a água daquele poço. Jesus precisava beber água, H2O, no seu corpo físico. Agora, ela põe a barreira que existia entre eles, entre os samaritanos e os judeus. Aí Jesus começa a falar que ele poderia oferecer a ela uma água que ia dessedentar a vida dela para sempre. Jesus entra agora num campo que ele queria chegar, que o objetivo era atingir, ele ficou ali, é por causa disto, por causa dos samaritanos, porque ele veio para atingir a todos, a salvar a todos, e ele precisava começar a desfazer esta inimizade, que ele veio trazer a reconciliação do homem com Deus. E ele então fala com aquela mulher que
ele teria uma água que, se ela bebesse, ela jamais teria sede. Ela insiste na coisa natural, ele entra num campo espiritual. Ele está falando da vida eterna. Esse, que ele é a água da vida. Ele vai além e fala, olha, essa água vai jorrar eternamente em você. Ela, agora que está insistindo com a água, que ele não tem como tirar a água do poço, a conversa de Jesus vai envolvendo esta mulher, no aspecto que ele quer atingir. E ele, então, expõe sobre o marido e os outros 5 maridos. Mas quem é este marido e quem são os outros 5 maridos dela? Não é homens. Não é. No livro de 2 a Reis, no capítulo 17, é que traz luz a este aspecto da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Quando ela começa a entender, quando ela fala, me dá-me dessa água para que eu não precise mais vir aqui tirar a água do poço, Jesus começa a mostrar a ela do que ele está falando e que maridos que ela está dizendo, que ele está dizendo. A igreja do Senhor Jesus é a noiva, Jesus é o noivo. Então ele trata um relacionamento que em 2 Reis, aqui no capítulo 17, ele vai mostrar esse aspecto. Estou marcando aqui aquele texto primeiro. O rei da Síria havia entrado no reino do norte e na cidade de Samaria havia vencido naquela batalha, no reino do norte, em Samaria. Diz aqui, no versículo 24, e o rei da Síria trouxe gente, depois de vencer a batalha, né? E o rei da Síria trouxe gente conta aí, Babel, de Cud, de Ava, de Amate, de Sefarvaim. Trouxe 5 povos pagãos para habitar em Samaria. 5. Contou? Pois você vai no texto aí, 2 a Reis, capítulo 17, a partir do versículo 24, para você ter uma maior compreensão. Porque meu tempo é curto aqui. Então são 5, olha. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cud, de Avá, de Amate, de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Aí, quando este povo chegou ali em Samaria, o Senhor fez vir leões e estava batendo esses povos pagãos das 5 nações que ele introduziu ali em Samaria. Aí os habitantes ali de Samaria disse, olha, os leões estão vindo aqui e nos abatendo porque nós estamos ofendendo o Deus desta terra. Então precisa trazer um sacerdote da terra, que eles tinham sido tirados pelo rei da Síria, para nos ensinar a respeito do Deus da terra. Então eles trouxeram um sacerdote, e aí esse sacerdote ficou como ministro ali na vida deles, e aí os leões cessaram de devorar aquele povo.
No versículo 28, veio, pois, um dos sacerdotes que transportara de Samaria e habitou em Betel e lhes ensinou que deveriam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e puseram nas suas casas dos altos. E os samaritanos fizeram cada um na sua cidade, nas quais habitavam. Agora conte aí os deuses daquele povo pagão. No versículo 30. E os de Babel fizeram Sucote, Benote, um deus. E os de Cute fizeram Nergal, segundo deus. E os de Amate fizeram Assi, terceiro deus. E os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e o quarto deus. E os serafins queimavam seus filhos no fogo a Admeleque e Ameleque, deus dos serafins. 5 deuses. Olha o que se seguiu. Assim temiam ao Senhor os mais humildes e fizeram sacerdote do lugar alto, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos, dos deuses daquele povo. Assim, ao Senhor temiam a Deus, temiam também a seus deuses e os serviam. Então, eles temiam ao Deus do lugar, mas não abriram mão dos 5 deuses que eles serviam, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Entende? E tinha um Deus do lugar, esse Deus que o povo de Israel temia, e foi o povo escolhido por ele, mas não abriram mão dos outros 5 deuses que eles trouxeram dos lugares e conforme os costumes de onde eles vieram. Versículo 34. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, mas fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei, segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Então Deus faz um concerto com eles aqui, para que eles possam apenas adorar ao Deus único. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles e lhes ordenara, dizendo: não temeis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem vos servireis, nem lhes sacrificareis. Mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande força, com grande braço estendido, a esse que temeis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias. Não temereis a outros deuses, e do concerto que fizeste convosco, vós não esquecereis, e não temereis outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. A situação era os leões, agora eles levaram um sacerdote, esse sacerdote ministrava sobre o Deus deles, da terra, o Deus eterno, mas olha o que eles fizeram. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo os seus primeiros costumes. Assim, esta nação temia ao Senhor. E serviam as suas imagens de escultura, que fizeram com seus pais,
assim fazem também os seus filhos e os filhos dos filhos até o dia de hoje. Olha bem, esse texto aqui esclarece aquele lá de João capítulo 4. Então o que eles serviam? E ela disse, olha, eu não tenho marido, porque nem o Deus da terra, aquele que o sacerdote estava ministrando ali, ela considerava Deus, mas ela ficava ali com aqueles deuses, 5 dos pagãos que entraram ali em Samaria. E isso foi uma tradição, passou de pai para filho. Então, quando o Senhor Jesus está falando do marido e dos outros 5 maridos, não está falando que ela tinha casado 5 vezes, não, ou 6 vezes, né, que era o sexto. Ele está falando dessa idolatria, desses deuses, que ela tinha, que este, agora, aquele que o sacerdote foi lá e ministrou para Samaria, para aplacar a fúria dos leões, ela não servia nem este, e nem os outros. Ela estava livre, ela não tinha compromisso nenhum com nenhuma divindade. Ela estava até pronta para receber essa palavra de Jesus. Então, como o tempo de hoje está terminando, quando ela encerra esse assunto e volta à cidade dela, olha o que ela trouxe. Vamos voltar aqui em João capítulo 4. Ela não trouxe apenas 5 ou 6 homens, não. Olha o que ela trouxe. Capítulo 4, aqui. Versículo 28 do capítulo 4 de João. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens da cidade: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não és este o Cristo? O que ela estava fazendo? Ela nem estava servindo aqueles deuses, aquele Deus da terra, nem os outros 5. Olha o que ela faz. E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Quem? Aquele povo de Samaria foram lá, junto ao poço, para ouvir Jesus. Então, Jesus estava falando com ela de coisas espirituais, aqueles homens eram aqueles maridos, era isto. Porque o próprio Cristo está nos preparando para uma boda com Ele, quando do arrebatamento da sua igreja. Percebe isto? Então, que é muito melhor, às vezes, a pessoa estar como esta mulher. Se não está adorando ou servindo o Deus verdadeiro, é preferível não servir a Deus nenhum. E aquela mulher, ouvindo Jesus, mostrando que ela precisava adorar apenas um, que é o assunto da semana que vem, por causa do nosso tempo. Então, ela agora abre o coração e vai fazer, e vai levar essas boas novas para o povo daquela cidade de Samaria. E eles vêm a ouvir Jesus. E ela anuncia que ele era um profeta. Quando ela deixa o cântaro e vai, ela, porque já estava convicta de que Jesus era aquele que ela deveria, o prometido de Deus, para reconciliar o homem com Deus. Que você possa não ficar apenas nesse áudio, mas pega esse capítulo 4 de João, do Evangelho de João, e vai lá em 2 a Reis, no capítulo 17, e trabalhe um pouco mais esse assunto, para que o Espírito Santo de Deus possa te trazer
esse entendimento também. Você é um amado de Deus. Jesus deixou os discípulos seguir e ficou ali com o único fim de salvar a vida daquela mulher, de fazer com que aquela mulher entrasse agora ainda na vida sobre a terra, mas começasse a desfrutar do reino eterno de Deus, dessa comunhão permanente com Deus. Mas essa mulher nos dá uma grande lição, muitas vezes para o cristão que está acomodado, que é aquele que não sai para falar do Senhor, que não evangeliza. Mas ela voltou à sua cidade, ela enfrentou um grande desafio de fazer com que aqueles da sua cidade fossem ouvir Jesus, o prometido de Deus, o Cristo, o Salvador, Jesus, o Senhor. E ela leva aquelas pessoas. Que você não fique na sua comodidade, que você tenha esse espírito reavivado no seu ser para fazer essa obra maravilhosa do Senhor. Então eu quero que você, nesse momento, curve a sua fronte, porque eu quero estar em oração e que você participe comigo. Problemas. E o Senhor veio ao encontro às suas necessidades. Que o Senhor também faça isso nesta vida agora. Que o Senhor envolva este ser, este que ouve esta mensagem, este irmão, este apenas ouvinte, que possa tomar esse vídeo e assistir, e que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, mova mesmo muitos para fazer isto, Pai. Para que essa palavra possa chegar e penetrar no ser e fazer uma grande transformação no interior, para que esse interior possa abrir pela uma decisão pessoal de cada um, como desta mulher, para que o Senhor possa entrar e dar esta água que vai descedentar para a vida eterna. Deus, venha de encontro às necessidades, que o Senhor acalme os corações, que o Senhor faça, Deus, que esta confiança que o Senhor nos passa, esse jeito especial que o Senhor trata cada um individualmente, dentro das suas necessidades, que venham esta bênção sobre cada um de vocês. Que você permita que o Espírito Santo trabalhe em você, acalmando aquele que está sem recurso, aquele que já está com a sua escassez em casa de víveres. Que o Senhor mova pessoas para suprir esta necessidade. É um tempo muito bom, Senhor, de sermos generosos, de sermos abençoadores uns dos outros. Pai, em nome de Jesus, Deus, toma o nosso povo, toma a nossa nação, toma o mundo, Senhor. É um momento bom, Deus, dessa obra do Senhor ser difundida. Pai, abençoa mesmo, Senhor, com toda sorte de bênção os que se voltam para o Senhor, mas use com essa imensa misericórdia do Senhor naqueles que desconhecem o Senhor. 19 de abril de 2020. Queremos encerrar a reunião desta noite, reunião dos irmãos da Igreja Evangélica Verdade Bíblica, rogando a Deus que o seu imenso amor tome conta da vida de todo aquele que acessar esse vídeo e que a sua paz seja uma companheira permanente em sua vida. Que o Espírito Santo de Deus transforme cada uma dessas vidas. E nós rogamos isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as doces e maravilhosas consolações
do Espírito Santo de Deus seja com este povo aqui reunido neste culto com o Senhor e com todo o povo do Senhor nesta terra maravilhosa que o Senhor fez e nos deu. Assim, Pai, nós dedicamos esse culto ao Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, breve nós poderemos estar reunindo pessoalmente. Receba o meu abraço, o meu carinho e a minha bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Paz.